As forças da natureza podem ser avassaladoras, não é? Cheias que levam tudo, secas que parecem não ter fim. Mas e se houvesse uma forma de olhar para este aparente caos e encontrar padrões? Pois é sobre isso que vamos falar. Vamos ver como uma ferramenta que pode parecer surpreendente, a estatística, nos ajuda a domar o imprevisível e a construir um mundo mais seguro contra os extremos do clima. Vamos mergulhar logo de cabeça com uma pergunta muito real. Pensem só na responsabilidade de quem projeta uma barragem. É uma estrutura que tem que durar décadas, talvez séculos. Como é que se garante que ela vai aguentar um dilúvio que se calhar só acontece daqui a 500 anos? Um evento que ninguém vivo alguma vez viu, mas que os dados sugerem que é possível. É exatamente este o desafio que a estatística hidrológica tenta resolver. Ok, para começarmos a desembrulhar isto, temos que enquadrar o problema. O problema central que tanto hidrólogos como engenheiros enfrentam é o famoso problema da cheia centenária. E a peça central disto tudo é um conceito chamado período de retorno. O nome que, atenção, engana um bocadinho. Uma cheia de 100 anos não acontece de 100 a 100 anos, como um relógio. O que isto quer dizer, na verdade, é que em cada ano que passa, há 1% de probabilidade de ela acontecer. Pode acontecer 2 vezes na mesma década, ou podemos passar 200 anos sem haver. No fundo, é um jogo de probabilidades, não de certezas. E claro, isto leva-nos direitinhos ao conceito de risco hidrológico. Pensemos nisto de outra forma. Se uma ponte foi projetada para durar 50 anos, qual é a probabilidade de, durante a sua vida útil, ela ter de enfrentar essa tal cheia centenária? A probabilidade não é zero. É aqui que a estatística entra. Ela permite-nos calcular esse risco com precisão. E com esse número na mão, os projetos podem ser feitos não só para durar, mas para sobreviver. Então, mas de onde é que vêm estes cálculos todos? A resposta está escondida em décadas e décadas de dados históricos. E vamos ver como esses registros, que à primeira vista parecem um emaranhado de números, na verdade têm uma forma. Uma assinatura que nos conta uma história. Se olharmos para, 50 anos de dados do caudal de um rio, parece uma autêntica montanha-russa de picos e vales. Parece caótico, aleatório. Só que a estatística, ela funciona quase como uns óculos especiais que nos permitem encontrar a ordem nesse caos e decifrar a assinatura única do comportamento daquele rio. A base de tudo isto é o que chamamos de variável aleatória. A melhor forma de pensar nisto é imaginar que a natureza está a jogar aos dados. Não sabemos o resultado exato de cada lançamento, mas conhecemos as possibilidades. Em hidrologia, essa variável pode ser o caudal máximo que o rio atingiu num ano ou a quantidade de chuva que caiu num só dia. E agora vem o ponto que é super importante de perceber. Nós nunca temos a imagem completa. Nunca temos a população total de dados, ou seja, todos os caudais que aquele rio já teve ou vai ter. O que temos é só uma amostra, os dados que conseguimos medir, talvez nos últimos 50 ou 100 anos. E aqui é que está a verdadeira magia da estatística, usar essa pequena amostra para fazer previsões inteligentes sobre o todo. E para desenhar essa forma dos dados, para a percebermos, olhamos basicamente para 3 coisas. Primeiro, a tendência central, que nos dá o valor típico, a média. Depois, a dispersão, que nos mostra se os valores estão todos juntinhos ou muito espalhados. E, finalmente, a assimetria, que revela se a distribuição é equilibrada ou se pende mais para um dos lados, especialmente para os valores extremos. Olhem bem para esta imagem. Ela mostra perfeitamente o que é a dispersão. A curva azul, mais estreita e alta, podia ser de um rio calmo, muito previsível. Já a curva vermelha, mais larga e achatada, representa um rio bem mais temperamental, com enormes variações entre secas e cheias. A dispersão, no fundo, mede a personalidade de um rio. Agora, a simetria. Isto é mesmo interessante, reparem bem. A maioria dos rios não se comporta de forma simétrica, como aquela curva de sino perfeita. Tem o que se chama de assimetria positiva, como vemos aqui. Mas porquê? É simples. Temos imensos dias de caudal baixo ou normal, mas depois, de vez em quando, temos aquelas cheias gigantescas. São esses eventos raros que esticam a cauda do gráfico para a direita e que distorcem a simetria. Ok, até agora o que fizemos foi olhar para trás, certo? Descrevemos a forma dos dados que já temos. Mas agora vem a parte que é para mim a mais fascinante de todas. Como é que damos o salto do passado para o futuro? Como usamos isto para finalmente responder àquela pergunta sobre a barragem de 500 anos? E aqui está o verdadeiro busilis da questão. Temos uma amostra de 50 anos, mas queremos prever um evento que, em média, só acontece a cada 500. É como tentar adivinhar a altura da pessoa mais alta do mundo medindo apenas as pessoas da nossa rua. Impossível. A não ser que usemos um truque.
A solução é pegar na forma dos nossos dados e encontrar um molde matemático, uma curva teórica, que se ajuste perfeitamente a ela e que depois possamos estender muito para além dos limites da nossa amostra. Claro que isto não é feito ao acaso, de todo. É um método super rigoroso. Primeiro, e mais importante, verificar se os dados são de boa qualidade. Depois, escolher o modelo teórico certo para o trabalho. A seguir, calibrar esse modelo, ou seja, ajustá-lo como uma luva aos nossos dados. E por fim, o passo crítico, testar se esse ajuste ficou realmente bom e se é fiável. E acreditem, opções não faltam. É como se os hidrólogos tivessem uma caixa de ferramentas cheia destes modelos matemáticos, cada um com a sua especialidade. A distribuição de Gumbel, por exemplo, é especialista em prever valores extremos. Outras, como a log normal ou a Pearson tipo 3, lidam muito bem com dados assimétricos, que é precisamente o caso da maioria dos rios. Pronto, com o modelo certo na mão, já conseguimos finalmente ter uma ideia da magnitude daquela cheia de 500 anos. Mas a estatística é mais do que isto. Ela também é uma espécie de detetive, capaz de encontrar relações e padrões que estão escondidos nos dados. Vamos lá pensar numa pergunta que parece óbvia, não é? Se chove muito, o rio sobe, certo? Provavelmente sim, mas conforta essa ligação. O rio sobe logo a seguir, sobe sempre da mesma forma. É aqui que a estatística nos ajuda a ir muito para além do acho que sim e a medir a força exata dessas relações. Se olharmos para estes gráficos, a coisa fica, cristalina. Vejam só, à esquerda, os pontos estão quase alinhados. Há uma relação clara. Quando uma variável sobe, a outra também sobe. Agora olhem para a direita. É uma confusão total. Os pontos estão espalhados por todo o lado. Não há qualquer padrão, nenhuma relação. E para não dependermos só do olhómetro, a estatística dá-nos um número mágico, o coeficiente de correlação, ou simplesmente R. É um valor muito simples, entre -1 e +1, que resume a história toda. Perto de +1, a relação é forte e positiva. Perto de -1, é forte e negativa. E se o R estiver perto de 0, não há ligação nenhuma. E quando apanhamos uma correlação forte destas, aí podemos ir ainda mais longe com a análise de regressão. O que a regressão faz, basicamente, é encontrar a equação da linha que melhor descreve aquela relação. E com essa equação, ganhamos uma espécie de superpoder. Podemos prever o valor de uma variável, conhecendo apenas o da outra. E pensem nas aplicações práticas disto. São enormes. Imaginem só que uma estação que mede o caudal de um rio avaria durante uma semana. Se tivermos os dados da chuva e uma boa equação de regressão, podemos preencher essa falha com uma estimativa bastante fiável. Ou melhor ainda, podemos usar 50 anos de dados de chuva para estender um registro caudal de apenas 10 anos, tornando as nossas previsões de cheias muito, mas muito mais seguras. Ok, então vamos juntar as peças todas do puzzle. Como é que tudo isto, períodos de retorno, a forma dos dados, as correlações, como é que tudo isto nos ajuda, na prática, a construir um futuro mais seguro? No fundo, a ideia principal é esta, e é muito importante. A estatística não é uma bola de cristal. Ela não nos diz quando é que a próxima grande cheia vai acontecer. A sua verdadeira força é outra. Ela transforma a incerteza, que é algo que nos paralisa, em risco, que é algo que podemos medir e gerir. E ao fazer isso, dá as ferramentas para se projetar em estruturas com uma probabilidade de falha conhecida e, acima de tudo, aceitável. E para terminar, fica a grande questão, a pergunta de $1 milhão que paira sobre tudo isto. Toda esta análise parte de um pressuposto fundamental, que o clima do futuro se vai comportar de forma semelhante ao do passado. Mas com as alterações climáticas, será que essa regra ainda se aplica? Os registros históricos ainda são um guia fiável para o que aí vem? O grande desafio da hidrologia moderna é precisamente este, adaptar estas ferramentas poderosas para um mundo em constante mudança, onde os extremos de amanhã podem não se parecer com nada do que já vimos.